Boa tarde, pessoal! Estamos de volta com mais uma hora do intervalo e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é o tempo integral na concepção da educação integral, né? E aí a gente vai chamar duas pessoas super bacanas para conversar sobre isso, com o intuito de trocar experiências, né, com outras redes municipais que também estão no processo aí de implementação do programa Escola em Tempo Integral. Então a ideia é que as convidadas possam trazer insumos, os desafios, o que elas fizeram para superar esses desafios, as experiências e as potencialidades que cada uma dessas pessoas encontrou nessa missão de implementar o tempo integral, né? E aí a gente vai ouvir a Locenir Sullivan, que atua em parceria com municípios do oeste de Santa Catarina, né, com redes municipais aí, e a Sônia Pellegrini, que foi secretária de Educação de Presidente Prudente no interior de São Paulo entre 2010 e 2020, quando eles implementaram o tempo integral nas escolas, né? E hoje ela também atua com um conjunto de municípios do interior de São Paulo que também estão trilhando esse mesmo caminho. Então, as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas sobre esse processo, que vocês quiserem saber mais, já vão mandando aqui no chat, que ao longo da conversa a gente vai respondendo essas perguntas. E aí, para conduzir esse debate comigo, eu quero chamar a Larissa Alves, que é a nossa subeditora de conteúdo, e ela vai entrar pelo perfil do Educação e Território. Educação e Território. Também tem bastante coisa legal aí nesse site que fala um pouco dessa conexão entre escolas e territórios e outros lugares educativos, né? Oi, Larissa. Oi, Rudá. Boa Tudo bem com vocês? tarde, tudo bem, Ingrid? A gente está com um Tudo bem. participante especial aqui hoje. Esse é o Rudá. Ele vai fazer companhia para a gente aqui. Então, hoje temos E, um convidado ilustre. exatamente. E aí eu vou, enquanto a Ingrid convida as nossas participantes, vou contar um pouquinho para vocês, né, da mini bio, né, das nossas convidadas. A Loceni, ela é mestre em educação, assessora em educação na Associação dos Municípios do Oeste do Estado de Santa Catarina. Também atuou como docente na pós-graduação no ensino superior e na educação básica como coordenadora pedagógica, professora e supervisora de ensino profissionalizante. E a Sônia Pellegrini, ela é ex-secretária de Educação, ex-assessora educacional de Presidente Prudente, mestre em Educação, consultora educacional e pedagoga, também é membro do Fórum Regional Permanente de Educação da Infância, promove formação de gestores, técnicos e professores para cerca de 25 municípios da região do Oeste Paulista. Sejam muito bem-vindas, queridas. Loceni já está por aqui, a Sônia também já está chegando para somar aí nesse bate-papo. Enquanto isso, vamos começar pela nossa descrição? Ok, então, vou primeiro fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, sou de pele morena, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa branca e uso óculos. Então, uma boa tarde a todos vocês, né, nessa tarde. Já gostaria de agradecer aí ao Centro de Referência de Educação Integral, né, através da Ingrid, a professora Natasha Costa também, que fez várias parcerias conosco já aqui na associação, né? E uma boa tarde a todos que estão acompanhando essa live nesse momento, né? A todo o estado de São Paulo, Santa Catarina, a nossa região, né? Que também está acompanhando esse momento, secretários de educação, professores, enfim, a todos que estão acompanhando o nosso boa tarde. Olá, muito obrigada, Lucenir. Olá, Sônia, muito bem-vinda à nossa live. Que bom que você chegou. A gente está aqui fazendo a nossa autodescrição para poder começar o bate-papo. Você quer se apresentar? Boa tarde a cada um de vocês. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou Sônia Maria Pellegrini, moro no interior de São Paulo, Presidente Prudente. Uso óculos, sou morena clara, estou com uma blusa azul escura com pintinhas brancas, estampada de branco. Estou usando um batom vermelho que eu adoro e o cabelo curtinho, fininho. Tenho 62 anos.
Eu vou me apresentar e aí, na sequência, a Ingrid vai e já engata nas perguntas. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados curtos, estou com um batom vermelho também, estou com um brinco laranja, uma roupa azul, uma blusa azul, estou com um bebezinho lindo no colo. Ele está usando uma blusa verde estampada, está com um brinquedinho na mão. Atrás da gente tem uma parede com estantes e livros. Perfeito, gente. Bom, eu sou Ingrid, sou uma mulher amarela, tenho cabelo curto, encaracolado, estou usando um batom marrom, um brinco dourado, uma blusa azul marinho. E atrás de mim tem uma parede branca com algumas estantes e plantas. Bom, vamos então ao nosso bate-papo, que o pessoal já chegou por aqui. A gente tem bastante coisa para conversar e saber mais da experiência de vocês, né? Então, Sônia e Lucemir, queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre qual a importância da extensão da jornada escolar acontecer dentro da perspectiva da educação integral, né? Então, conta pra gente um pouquinho o que é potencializado quando a implementação acontece desse jeito, né? E aí, se vocês já puderem ir fazendo aí uma distinção entre tempo integral, educação integral, acho que é super bacana, porque esse é um tema que as nossas leitoras e a nossa audiência gosta muito de ouvir sobre isso. Então, por favor, quem quiser começar aí. Oi, posso começar, então? Então, primeiramente, até quero falar, né, que a gente está falando especificamente de uma região aqui do oeste de Santa Catarina, aonde no estado de Santa Catarina tem uma organização das estruturas nas regiões a partir de associações de municípios, né, que é o caso da associação da qual eu represento, que é a MOSC, né, e nós temos um colegiado de educação que é formado por secretários municipais de educação da região do Oeste de Santa Catarina, uma região que tem em torno de 157 mil habitantes, né? Nós temos 150 escolas municipais aqui na região, é importante situar, né, quem está nos acompanhando, e cerca de 37 mil estudantes na rede pública de ensino dos municípios aqui da região. Então, aqui, respondendo a questão da Ingrid, a questão da importância da jornada ampliada, ou seja, do tempo integral, nessa perspectiva de concepção de tempo integral, é proporcionar, de fato, o desenvolvimento pleno da criança, do jovem, né, enfim, dos estudantes que frequentam a escola de educação básica, né? É pensar nessas dimensões física, intelectual, social, né? E proporcionar para essas crianças, né, vários repertórios, né, através da questão da tecnologia, da arte, do esporte, ampliar, né, os conhecimentos dessas crianças e desses jovens. Acho que o princípio maior é que a gente possibilite o acesso ampliado para essas crianças que venha contribuir, é lógico, com o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Acredito que sejam essas questões, né? E importante destacar também essa ideia de integralização do currículo, né? Sempre que possível, né? Estar mais próximo do currículo base, ou seja, do currículo básico, né? Mas lembrando dessa dimensão da cultura, da arte, da natureza, né? Aonde a gente permita o acesso para essas crianças e adolescentes. Assim, só acrescentando algumas coisinhas, a Luciane já falou muito, e as coisas mais importantes, essa questão de pensar no indivíduo como um todo, né? Essa formação, pensar no indivíduo como um ser integral e humano é muito importante. E para isso a gente precisa, eu costumo usar o termo de oportunidades ricas para todos, né? O tempo integral, a educação integral, ela pode ser realizada sim em tempo de 5 horas, 4 horas, mas a educação integral, em tempo integral, ela oportuniza mais atividades mais ricas para todas as crianças, especialmente aquelas que mais precisam. Então, nós que trabalhamos um tempo com educação integral, a gente sabe o quanto estas atividades
brotam, eu costumo dizer que brotam perspectivas de futuro nas crianças, né? Porque elas passam a acreditar que é possível ter um futuro diferente quando elas têm o tempo ampliado e quando o currículo está centrado no desenvolvimento desses alunos. Então, é extremamente importante pensar em educação integral, em tempo integral para as crianças que precisam de oportunidades mais ricas. Algumas crianças pode ser que não precisem ou não queiram, né, ficar na educação integral, mas a gente tem muitas crianças que precisam desse tempo ampliado para enriquecer essas atividades que possam pensar nele de forma integral. E a gente costuma dizer que esse maior tempo de investimento é mais tempo de aprendizagem. Eu fui alfabetizadora e eu tinha uma orientadora que dizia o seguinte: as perguntas que o professor faz na escola, né, a interação com o objeto do conhecimento, elas acontecem na escola e em casa. Mas as perguntas e a mediação que o professor faz, em casa não faz. Então, o tempo da escola é muito rico, né? Por isso que a gente precisa aproveitar todo o tempo da escola, proporcionando atividades ricas e que tenham um currículo pensado nessa perspectiva. Que bom ouvir vocês, queridas. A gente vai fazer uma pergunta especialmente para a Sônia, né? O município de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, né, teve uma década de experiência com educação integral em tempo integral, né? Foi entre 2010 e 2020. E nessa ocasião você foi gestora, né? E a gente queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente, né, como que foi a implementação do programa, né? Chegou a atender quase 2.000 estudantes em 10 anos, né? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente, por favor? Isso mesmo. Nós estamos aqui bem no Pontal do Paranapanema, todo mundo já ouviu falar desse nome, né? O Brasil todo já ouviu falar. E é uma região um pouco desprivilegiada, digamos assim, né? A gente tem aqui no entorno dessa região, hoje a gente são 53 municípios nessa região administrativas, mas a gente teve uma década aqui que foram construídos muitos presídios, né? Inclusive o presídio de segurança máxima está aqui próximo a Presidente Prudente. Então a gente tem uma região muito desprivilegiada, muito desvalorizada pelas questões do Pontal, né? Que hoje tem um avanço muito bom, mas nós temos aqui o município de Presidente Prudente tem mais de 230 mil habitantes. E nós ficamos, a partir do Mais Educação do programa do MEC 2009, né? Nós começamos aqui o programa de educação integral em 2010, passou por 2 governos, né? O prefeito atualmente que estava, o prefeito da época manteve o programa por 2 governos e depois mais 4 anos o próximo governo. E eu estava, de uma forma, nos primeiros 8 anos como assessora da secretária e nos últimos 4 anos como secretária. Foi um programa que foi crescendo muito, a gente conseguiu atingir 100% das escolas de educação integral, de ensino fundamental. A gente tinha na educação infantil e conseguimos atingir 100% das escolas de ensino fundamental, atendendo só no ensino fundamental mais de 30% dos alunos, então mais do que a meta estipulava, que era 25% dos alunos. E a gente chegou a atender mais de 2.000 alunos. E durante o período em que o governo encaminhou o dinheiro, o programa Mais Educação, nós tivemos assim muitas atividades, mas eu preciso dizer que começamos por onde, né? Começamos pelos territórios. Qual é o território mais próximo da escola? A igreja. A igreja nos recebeu no primeiro ano no salão paroquial. O padre cobrou água e luz, né? Energia e água no primeiro ano. No final do primeiro ano ele falou assim: olha, vocês não precisam me pagar mais nada, só o que vocês estão fazendo por essas crianças é o suficiente. E aí a gente foi conquistando parcerias, mas eu preciso dizer que tinha uma pessoa que eu chamava de professor articulador, que foi extremamente importante na construção desses territórios, dessas parcerias. A gente foi conquistando parcerias com os programas de Talento Olímpico, que é um programa que Presidente Prudente tem, a Hortência saiu de lá, né? Então tem assim alguns programas de esportes muito bons, clubes sociais, tipo tênis clube, de segunda a sexta-feira a gente conseguia espaço, ABB Comunidade, Unimed, a gente foi conquistando parcerias
ao longo do projeto, e o dinheiro do Mais Educação que ia para a escola ajudava muito, porque a gente oferecia à secretaria algumas atividades e a escola também acessava outras atividades pelo dinheiro que recebia. Então, nós conseguimos, no final do programa, quando o dinheiro foi diminuindo, nós conseguimos a tão sonhada intersetorialidade, né? O prefeito chamou todos os secretários e disse: a partir desse ano nós não temos mais verba do MEC para ajudar o programa Cidade Escola, e então eu preciso que todos vocês entrem. E só o pessoal da informática conseguiu 2.000 vagas semanais para gente, para levar as crianças para um centro de hoje é chamado Cowork, né? Um centro de tecnologia de Presidente Prudente. Então, aí a gente foi construindo, junto com a comunidade, junto com os secretários de educação de todas as secretarias, parceiros que a gente já tinha construído ao longo desse projeto. E o próprio nome diz Cidade Escola. As crianças saíam da escola, não era tudo dentro da escola. Eu tinha 34 ônibus circulando com crianças todos os dias, né? Então, para eles era uma aventura, por exemplo, viajar de um canto da cidade para o outro. Era uma alegria eles saberem que aquele espaço foi preparado para eles. Eu tive crianças que chegou e disse assim: professora, tem certeza que nós podemos entrar aqui? Professora, eu disse: tenho. Professora, nessa sala tem 4 ar-condicionado. Na minha escola não tem nenhum, né? Então, era um espaço de cowork. Ainda brincava com o secretário e dizia assim: eu acho que você, porque você quer essas crianças aqui. Porque quando eles forem jovens, você quer que eles voltem aqui. Então, foi assim um sucesso, né? E a única coisinha que eu esqueci, não consegui fazer, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é como hoje, né, como fui secretária, como fiquei 12 anos na secretaria, saindo e trabalhando com algumas ONGs, o que eu aprendi que eu poderia ter feito na época para dar continuidade nesse trabalho. Ah, não, isso é super importante. Acho que entra, né, em um dos vários desafios que esse tipo de programa enfrenta, né? E vamos falar sobre isso sim, que é muito relevante, né? Mas, Sônia, é muito legal te ouvir, né? A importância aí sobre a intersetorialidade na construção de um programa de tempo integral, né? De sair da escola. Isso é super bacana. E aí, Lucenir, atua com 20 prefeituras, né, aí no oeste de Santa Catarina. E a gente queria te ouvir também, né, como é que está a implementação da educação integral em tempo integral nas políticas municipais, né? Tem várias secretarias que já desenvolvem esse tipo de programa, mas também com o novo programa do governo federal, Escola em Tempo Integral. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente como é que está esse cenário por aí, vai ser um prazer ouvi-la. Ok, então, como a gente mencionou, nós temos o colegiado de secretários de educação dos 20 municípios e a gente tem pautado a questão do tempo integral já há um bom tempo nas reuniões do colegiado, né, no sentido de fomentar e mobilizar dentro das possibilidades de cada gestão pública municipal, né, desde a questão da implementação e aprovação dos planos municipais de educação, né. Inclusive, a professora Natasha Costa já esteve na região, ainda lá em 2017, no sentido de abordar sobre a concepção de tempo integral e outras questões importantes, né, para mobilizar, né, os secretários no sentido de ir ampliando progressivamente as matrículas. E agora, a partir do ano passado, né, a partir do ano passado não, ainda em 2019, nós tivemos experiências de implementação de tempo integral, especificamente em 2 escolas da região, né, que é o município de Nova Itaberaba e Águas Frias, onde foi implementado nas escolas do campo, e hoje atende não só estudantes que residem no campo, mas também crianças que moram na sede do município e acabam se deslocando, fazendo o caminho inverso, né, por conta dessa escola de tempo integral. São 2 experiências de município que tinham grande possibilidade de fechar essas 2 escolas, e pelo número mínimo de criança que tinha, e com essa iniciativa ampliou o número de matrícula nessas 2 escolas. Então, a partir de lá, várias ações foram feitas, como formação, seminários, né? E aí, a partir do ano passado, a gente reativou
um comitê regional de tempo integral, né, reativando esse comitê, né, a partir da própria promulgação da legislação nacional, né, que trata do tempo integral, e esse comitê vem discutindo a questão do documento da política municipal de tempo integral. Na região, quanto à pactuação, né, das vagas das matrículas de tempo integral, os 20 municípios da região aderiram a este programa, né? Muitos deles ousaram ainda o ano passado implementar o tempo integral com algumas turmas, né? Em algumas escolas da região, começaram então o ano passado e esse ano foram ampliando, né, progressivamente as matrículas. Então, num breve levantamento que eu fiz essa semana, todos os municípios da região já estão atendendo turmas de tempo integral. Não toda a escola, mas já iniciaram esse processo, né, de atendimento. E recentemente, então, nós discutimos no comitê e no colegiado a minuta, né, de implementação da política. Os municípios hoje, eles estão nessa fase de discussão desse documento com as equipes nos municípios, né, que é importante cada município dar o norte a esse documento, participar ativamente, né, das adequações desse documento que está sendo feito, então, lá no município. É essa fase que eles estão, então, no processo de discussão, adequação, para posteriormente a apresentação nos conselhos municipais de educação e aprovação, ou seja, a regulamentação do documento da política municipal de tempo integral. Então, temos vários avanços, né? E aí é interessante também aqui pautar que no estado de Santa Catarina, creio que nos demais também, por conta do Fundeb, né, na nova lei do Fundeb, todos os estados tinham que aprovar a questão da lei de redistribuição do recurso a partir do ICMS Educação. Então, é mais uma ação que o próprio Tribunal de Santa Catarina tem motivado e mobilizado os municípios para ampliação do tempo integral, né? E aí eles criaram um painel de indicadores, aonde a meta 6 do Plano Municipal de Educação, ela é acompanhada pelo painel do Tribunal de Contas de Santa Catarina para possível ampliação de recurso para os municípios do estado que venham atingir os 25% de atendimento do tempo integral, né, aos modos do Plano Nacional e Plano Municipal de Educação. Então, é um motivo, assim, também de motivação que os municípios venham fazer essa ampliação. É claro que vale destacar que temos vários desafios ainda, né, para essa questão. Obrigada. É sobre os desafios mesmo que a gente quer falar agora, né? A gente sabe que são muitos, né, para implementar um programa dessa natureza, né? Por exemplo, em Presidente Prudente, né, a gente teve um clássico, né? Quando houve a mudança de gestão da prefeitura, né, alterou as características do programa, né, de educação integral em tempo integral e ele acabou sendo descontinuado. Né? Então, esse é um problema histórico geral, né, da política no país inteiro. Então, a gente queria primeiro pedir para a Sônia, né, contar um pouco como foi esse processo, né, e que orientações você poderia dar, né, para os municípios para que essa descontinuidade na política não aconteça, né? E também pedir para a Locenir compartilhar com a gente, né, outros desafios, esse e outros desafios, né, que vocês enfrentaram, né, na sua rede educacional e que você também observa por aí, né, e se você tem exemplos, né, de como as redes vêm trabalhando para superar esses obstáculos. Sônia. Vamos lá. A Lucenir traz aí uma proposta que, infelizmente, a gente não tem aqui no Oeste Paulista, que é a Câmara de Educação dos consórcios, né? Então, funciona aí como uma Câmara Técnica de Secretários. Essa é uma das questões que eu sinto que falta aqui na região para que possa fortalecer essas políticas, especialmente essa de educação integral, de atendimento da infância, que precisam ser realizadas por aqui. Nós já tivemos aqui na região, quando eu era da Undime, várias formações, entre elas uma que o Centro de Referência veio junto com a Natasha fazer, a gente organizou aqui, atendendo a macro-região. Então, a formação a gente tem o suficiente, a gente não consegue manter essas políticas, talvez por essa
falta de uma Câmara Técnica de Educação, né? Então, o que a gente tem sofrido, eu agora participo de um fórum regional de educação da infância, junto à Universidade Estadual Paulista, e junto a este fórum, a gente consegue trazer cerca de 25, 30 municípios, e no ano passado, a nossa formação foi voltada para a questão da educação integral. Trabalhamos os conceitos, as concepções, era uma reunião por mês, né? A gente chama de projeto master de manhã. Então, só que a gente fica em nível de formação, né? E não de câmara técnica, que pode decidir algumas coisas. Então, a gente faz todo um trabalho de formação, inclusive vamos escrever um livro agora para compor aí o material que a Jaqueline Mo está propondo, a gente fazer um livro de experiências para educação integral. 23 municípios, a gente manda atividade para os municípios, eles discutem com os professores do município, porque são municípios pequenos que não têm uma equipe técnica na Secretaria de Educação. Às vezes o secretário a gente chama de equipe, é ele e uma outra pessoa na secretaria, né? Então eles trazem diretores, professores para esse encontro, e a nossa ideia é que eles levem isso para os municípios e a partir daí construam políticas públicas. No ano passado nós fizemos isso, né? Fomos trabalhando o ano todo e ao final do ano solicitamos que eles elaborassem um plano de ação até para que pudesse apresentar para os novos candidatos ao executivo, para que eles se comprometessem com essa política de educação integral. E agora, semana passada, encerramos um seminário sobre educação integral na perspectiva da formação humana, que foi a temática que a gente trabalhou. O Presidente Prudente descontinuou esse programa, o que foi uma pena, né? Porque quando eu saí, a gente já não tinha verba do governo federal e as pessoas que assumiram não deram continuidade. Hoje, acho que atende 200 crianças. Eu tenho ouvido os professores lamentando todo o trabalho que a gente fazia e que não está sendo feito, com dó das crianças que deveriam ter um programa. A gente tem hoje alunos, resultado do programa Cidade Escola, que já são rima de família, né? Já trabalham. Outro dia eu encontrei um aluno tocando violino e eu perguntei para ele: você já gostava de música e de violino ou aprendeu no programa? Não, dona Sônia, aprendi na escola. Adoro violino. Eu era o terrível da escola, ele falou para mim. Eu adoro violino, já comprei o meu violino e já estou ajudando o meu... Eu comprei meu próprio violino com o meu trabalho. E eu já estou conseguindo ajudar o meu pai. Então, assim, são resultados assim. Tem um depoimento de uma menina dizendo, citando Paulo Freire no final do depoimento dela, dizendo que quando uma criança é feliz é o resultado do trabalho de um professor, né? O quanto ela foi feliz naquele programa, o quanto ela cresceu e quais perspectivas ela foi crescendo. Então, esses resultados nos diz que é possível trabalhar um programa na dimensão da qual nós trabalhamos e que é possível brotar perspectiva nesses alunos que às vezes pensam que não tem outras possibilidades, né? Isso para nós é extremamente importante. Quando um aluno de 7, 8 anos vai para uma oficina de gastronomia e a professora diz: vocês não estão aprendendo a cozinhar só para ajudar papai e a mamãe. Vocês podem futuramente fazer uma faculdade fora da casa de vocês e vocês têm a possibilidade de, aprendendo aqui, poder se virar um pouco mais. Ou seja, desde a infância, a professora já está dizendo, tem muitas possibilidades para vocês, inclusive fazer uma faculdade fora de Presidente Prudente, até porque Presidente Prudente tem uma faculdade pública, mas você também pode querer outras. Então, a destruição desse trabalho faz com que a gente fique pensando o que é que eu deixei de fazer na época que pudesse dar continuidade nesse programa. Uma das coisas é isso que a Luciane falou que tem lá na região de Santa Catarina, né? É fazer um comitê que dê sustentação nessas políticas públicas de educação integral. Uma outra coisa que eu aprendi nos 6 meses que eu saí é tudo aquilo que for um projeto, um sonho coletivo, que parta desse pressuposto de que não é só a secretaria que está sonhando, mas a escola está sonhando, os pais estão sonhando, os alunos estão sonhando esse sonho, transforma em lei, né? Porque lei é mais difícil de qualquer gestor futuro retirar, porque depende de sessão da Câmara, e aí a gente consegue mobilizar o suficiente para isso. Mas transforma em lei, porque aí a comunidade
se apossa, né, daquele processo e aí vai defender isso para os alunos. Eu acho que essa é a maior lição assim que eu levo da administração, que eu vivi 12 anos, 8 como assessora e 4 como secretária. Aquilo que a gente conseguia transformar em lei ficou, né? O programa Cidade Escola foi um decreto, né? Tem um 2010, eu fiz um em 2020 para assegurar algumas coisas, mas deveria ter feito uma lei. Legal isso que você traz, né? A importância de garantir a continuidade dessas políticas, né? Que são sonhadas juntos. Achei muito bacana isso, né? Isso que você destacou. Luciane, quer contar um pouquinho pra gente também dos desafios que você acompanha nas redes? O que você percebe que é mais difícil para o pessoal, né? Conseguir colocar esse tempo integral em prática com qualidade? E quais são alguns caminhos que as pessoas têm encontrado para lidar com isso? Então, Ingrid, só ressaltando uma questão, mencionando ali a questão da descontinuidade ou continuidade da política pública, eu acho que é primordial, né, que o documento realmente ele possa ser aprovado através de um regulamento municipal. E as duas experiências específicas que a gente auxiliou na elaboração juntamente com a universidade aqui da região, né, esses dois municípios, embora eles tenham mudado de gestão pública municipal, logo que o novo mandato assumiu, a gente dialogou com os prefeitos, né, no sentido de conversar e fazer eles compreender da continuidade dessas escolas de tempo integral, e esses prefeitos abraçaram essa proposta e deram continuidade. Né, foi ao contrário do que a Sônia colocou, né? Então, eles deram continuidade, as escolas, inclusive, foram ampliadas sua estrutura, né, para atender o tempo integral, né? Mas falando especificamente sobre os desafios, eu acho que a gente, principalmente do ano passado para cá, esse tema vem sendo debatido bastante, né? Eu acho que algumas questões, assim, algumas compreensão dos próprios professores que ainda não têm uma formação específica para essa atuação, né? Em tempo integral, né? A questão de alguns pacotes prontos, eu acho que a gente também tem que pensar isso e avaliar o que tem vindo, né? Porque a gente acredita nessa ideia de partir da realidade, conhecer a realidade do entorno da escola, do território em si, do município. É preciso que as pessoas que estão ali na escola possam pensar juntas, né, essa proposta de implantação do tempo integral. A questão também de algumas famílias na nossa região, a maioria dos municípios são municípios de pequeno porte, então também tem uma questão cultural, né, das crianças almoçarem, muitas delas, né, almoçarem com as famílias e tal, então tem essa questão de algumas resistências mesmo das famílias, né, por conta que a questão do tempo integral, ele é entendida como espaço do almoço ininterrupto, né? Então, algumas famílias têm essa resistência de deixar as crianças o dia todo na escola. Mas isso é uma questão que os municípios estão dialogando com as famílias, enfim, e elas têm começado a compreender um pouquinho mais essa proposta. A questão da rotatividade de profissionais, que eu acho que também, né, é uma questão que complica um pouco a situação. A questão de falta de equipes, municípios de pequeno porte, às vezes é duas ou é uma pessoa na Secretaria de Educação, enfim, como é a maioria município pequeno, né? E a questão de espaço físico, né? A questão, a Sônia falou, né, na proposta ali que ela colocou, que utilizou de vários espaços do entorno, né, da escola, do território em si, é uma coisa que nós temos buscado muito aqui também com as escolas da região, né? Mas a questão do recurso público, embora a gente tenha um fomento, né, vindo do próprio governo federal, né, e essa questão motivando ali essa questão do ICMS Educação no Estado, na medida que vai se ampliando as matrículas em tempo integral, acaba que o investimento na educação aumenta, né? É mais alimentação, é transporte escolar, material didático, equipamentos, porque a gente também tem que pensar na qualidade dessas crianças, na qualidade desses adolescentes que estão vindo para o tempo integral. Não é qualquer coisa, né?
A gente precisa criar um espaço gostoso, um espaço atrativo, para que a gente não ocorra na questão da infrequência escolar, né? Ou seja, garantir a permanência dessa criança nesse espaço de educação integral. Então, eu creio que os principais desafios são esses, né? Do ponto de vista de articulação com outras políticas públicas, temos tido avanço, né? Tanto na própria área dos órgãos públicos, que é assistência social, saúde, esporte, e mesmo outras entidades têm sido parceira, né? No estado de Santa Catarina nós temos uma experiência da IPAGRE, em alguns municípios nós temos a parceria com a IPAGRE, agrônomos dessa instituição vindo para a escola contribuir com a horta escolar, enfim. Então, a gente tem, assim, um leque de possibilidades de ir ampliando e fazendo que a comunidade como um todo possa compreender o objetivo central da ampliação do tempo integral. Perfeito. Nossa, é super bacana, né? Os desafios são múltiplos, mas como você vai contando aqui pra gente, as soluções também, né? Quando se somam mais pessoas para pensar junto. Muito bacana isso. E aí a Sônia já contou um pouquinho, mas acho que é bem legal ouvir vocês sobre quais transformações vocês já perceberam, né, nas redes que vocês acompanham, a partir dessa mudança de concepção, né, de educação, com tempo integral ou não, podem ser dos dois aspectos, tanto para as crianças e adolescentes, quanto para as suas famílias, as professoras e a comunidade. Acho que isso é sempre inspirador, né? Saber onde dá para chegar, de acordo com cada contexto e cada demanda, claro, mas é sempre muito inspirador. Então, a gente gostaria de ouvir vocês sobre essas transformações. Vou começar por aqui. Dos municípios que a gente está acompanhando agora, a gente tem uma experiência que, inclusive, a Natasha, vindo agora para o evento, ela foi conhecer, muito interessante, né? A gente já começou a primeira reunião sobre educação integral no município, a secretária já chamou os demais secretários, né? Do esporte, da assistência social, da cultura. E aí a primeira conversa, nós já conversamos com todos eles, né? Porque a ideia é, todos atendem os munícipes. Em que momento você atende, qual é o seu foco, e o prefeito autorizou que a gente pensasse uma educação integral que envolvesse todos os secretários para que a gente possa atender da melhor forma possível o nosso munícipe. Não será possível atender todo mundo, né? A gente tem uma dificuldade de espaço, que é um dos problemas que a Luciane levantou aí, de vagas. O município já tem que entrar sabendo que o dinheiro, o recurso público do governo federal não é o suficiente, tem que ter o investimento do município. Mas a gente costuma dizer o seguinte, normalmente você tem secretaria de esportes dando aula de um esporte que caberia 30 crianças e só tem 10, né? Então, é pensar em otimizar todos esses processos que acontecem de atendimento no município e começar a conversar. Logicamente que a Secretaria de Educação é o carro-chefe, porque nós estamos falando de um projeto pedagógico, nós estamos falando de um currículo, né? Mas os outros secretários, se pensarem nessa perspectiva de integralização e de intersetorialização, o município será muito melhor atendido, né? Então, pensar na criança integral é pensar todas as secretarias juntas o que é que está fazendo bem para as crianças e para os jovens do município. É isso que é integralidade, né? E aí vai se tornando mais humano, sem cada uma perder o seu objeto de trabalho. Então, para a secretária de Assistência Social, por exemplo, no município que nós estamos trabalhando, está muito claro que é o objeto de trabalho dela. Ela não vai deixar o CRAS, não vai deixar o CRES, não é isso. Ela tem o objeto de trabalho dela, mas aquilo que ela fazia em termos de prevenção, né, vai se transformar em educação. Então, acho que essa conversa, dos 23 municípios, eu tenho acompanhado 4 municípios, 2 deles já estão bem à frente, já estão nessa perspectiva da intersetorialidade e de pensar a criança como um ser completo, como um todo, né? Isso significa transformação de vidas, né? Vai transformar a vida dessas crianças
que vão poder frequentar uma escola rica em oportunidades, para que eles possam ter perspectiva de futuro, mudar a perspectiva de futuro. Então, para mim, educação integral representa transformação de vidas, né? E essas transformações de vidas dos munícipes não pode ser um sonho só da Secretaria de Educação. Tem que ser um sonho maior, né? Tem que atingir as outras secretarias, todos que trabalham e que atendem os munícipes. Então, isso é otimização de recurso, isso exige mais investimento do município, não é só esperar o dinheiro do governo federal, até porque o governo federal faz política indutória, né? Ele induz a política, mas a hora que as pessoas têm clareza dessas concepções, que foi isso que nós fizemos o ano todo trabalhando em cima da formação, quando tem uma clareza dessas concepções, especialmente as pessoas efetivas que estão na secretaria, que estão à frente desses projetos, e os secretários municipais de educação acabam levando para o prefeito e convencendo, porque não tem quem não queira fazer investimento na rede pública. Todos querem, precisa estar com uma concepção adequada, que não é qualquer educação, que é isso que a Lucimar falou. Não é qualquer escola, não é fazer um puxadinho na escola que vai resolver o problema da educação integral. E não é a falta de espaço na escola que vai impedir o secretário também de fazer adesão ao programa de educação de escola integral. A falta de espaço você resolve com espaços públicos e de parcerias. E a falta de... os poucos recursos que hoje vem do governo federal, você consegue com os parceiros. Eu dizia para os parceiros que na Constituição está escrito que a educação é o papel da escola, da família e da sociedade. Eles entravam nesse e sociedade, né? E eles entram. Se você for mostrar o projeto para os parceiros, todos têm a intenção de que os alunos sejam bem cuidados, que tenham uma escola feliz, que tenham uma escola diferente, que tenham atividades onde eles se envolvam, né? Então, educação, como diz o Miguel Arroio, que esteve conosco nesse encontro também, educação integral não pode ser mais do mesmo, né? Ele tem que propor oportunidades ricas para que esses estudantes possam ter perspectiva de vida e lá na frente escolher o que eles querem ser. Eles podem escolher fazer uma universidade ou não fazer uma universidade, mas é uma escolha dele. Nós temos que oportunizar tudo para eles. E aí a escolha é deles. Muito Seguindo legal, aqui, gente. então, Ingrid, Você vai falar. Oi, posso seguir da sequência? Então, eu acredito que, enquanto crianças e estudantes, é proporcionar essa questão da ampliação do repertório. Eu acho que é uma transformação para eles, quando eles têm acesso à cultura, né, essa ampliação do repertório deles enquanto município, né, visualizar novos horizontes, né, e potencializar a questão das habilidades deles, enquanto pensando nas crianças em si, eu acho que é uma transformação na própria autonomia, né, gerar autonomia dessa criança, do qual a gente já ouviu aí de professores, equipe pedagógica, nos falando que os pais observaram essa diferença da criança que frequenta o tempo integral na autonomia delas, né? Chegar em casa, opa, tirar o prato da mesa, pequenos detalhes, mas isso vai gerando autonomia quando você trabalha nos vários ambientes da escola ou outro espaço como ambientes educativos. Então, acho que isso é uma transformação positiva, né? Enquanto comunidade, município, eu acho que é esse avanço na perspectiva da intersetorialidade da qual a Sônia fala, né? A primeira questão, eu acho que o primeiro momento há uma resistência, né? Mas depois que o grupo vai entendendo, compreendendo melhor o que é esse tempo integral, porque afinal de contas, as várias políticas públicas trabalham muitas vezes com o mesmo cidadão, com a mesma criança, né? E nos municípios não tem de ter pequenas prefeituras, não é? O município é o mesmo, né? E aí, isso recorre na questão da otimização de recursos. Eu mesma, faz uns 15 dias, eu fiz uma reunião intersetorial no município da região, município de Nova Erechim, com todas as políticas públicas, e depois o pessoal foi compreendendo, e chegamos num denominador comum,
que, juntando as várias atividades que o esporte, a cultura, a assistência social já faz, praticamente eles passam os 25% de atendimento que a própria legislação prevê, né, os 25% de atendimentos das crianças. E aí eles formaram o comitê e foram fazer o primeiro momento da reunião posterior, foram fazer o mapeamento dessas atividades de tempo integral, porque as atividades acontecem na escola e acontecem em outros âmbitos, né? Porque sozinho, realmente, acaba que muita coisa, a educação acaba assumindo. E quando você partilha isso com outras políticas públicas, a coisa acontece. Então, acho que a intersetorialidade é uma possibilidade muito grande para a gente poder avançar, né? Atender todos, ao mesmo tempo, talvez a gente não vai conseguir, mas ao longo do prazo, com planejamento, com visão certa da perspectiva de tempo integral, a possibilidade de avanços é muito grande. Legal, gente. Nossa, vocês contam aí de experiências muito completas, né? E também complexas, que elas envolvem muitas pessoas, muitos setores da política pública para fazer dar certo, né? É incrível poder ouvir as experiências de vocês. E aí, aqui no chat perguntaram se essa live está sendo transmitida pelo YouTube. Não, ela está sendo só aqui pelo nosso Instagram. Ela vai ficar salva, então depois também, se vocês quiserem mandar para alguém que pode se interessar pelo assunto, vai estar aqui. Fiquem muito à vontade para mandar perguntas, dúvidas para as nossas especialistas que estão aqui também. E a gente está chegando aí no finalzinho da nossa live, que realmente a hora do intervalo é só uma horinha para a gente bater um papo mesmo. Então, eu queria fazer uma última pergunta para vocês duas, né? E aí depois, se mais alguém do chat tiver alguma dúvida, a gente também coloca aqui. Mas acho que é bastante importante a gente conversar um pouco sobre quais são as condições que precisam ser oferecidas, tanto para as escolas quanto para as próprias secretarias municipais de educação, para poder implementar uma educação integral de qualidade, em tempo integral ou não. Queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Quer falar primeiro, Lucenir? Oi, posso sim. Eu acredito assim que, embora a questão dos recursos seja uma questão que mais preocupa os gestores municipais, né, porque quem está à frente da política pública, às vezes, no primeiro momento, vê com distanciamento, e quando eles vão entendendo, eles vão compreendendo que isso também vai contribuir com a melhoria do ensino. A questão do recurso acaba sendo um gargalo, mas, ao mesmo tempo, essas saídas de contribuições intersetorial, buscar parcerias, ela vai ampliando essa compreensão dos municípios, né? E aí eu acredito muito que essa questão do regime de colaboração entre os entes federados, além de motivar, ela é uma linha de ação muito importante para que, de fato, a política pública saia do papel, né? Então, eu acredito, sim, que há várias possibilidades, né? Porque, afinal de contas, a gente tem a questão do aumento de quadro de pessoal, a questão da alimentação, subsídios de equipamento, né? Tudo isso a gente precisa pensar, como eu falei anteriormente, né? Não é qualquer educação de tempo integral, a gente precisa atender com qualidade, né? E precisa ofertar espaços agradáveis, né? E isso a gente já tem visualizado, né, nas escolas, pelo menos aqui da região, pensar esses espaços em torno da escola, em torno, né, no território, pensando espaços bonitos, que dê um aconchego para essas crianças, né? Enfim, eu acho que são questões que a gente precisa planejamento. Em primeiro lugar, acredito que o planejamento ele precisa ser sinalizado junto com a equipe pedagógica, junto com as outras políticas públicas, para a gente proporcionar uma educação integral, de qualidade, onde essas crianças tenham desejo de voltar para a escola, para a gente não ter o problema de evasão escolar. Acho que, assim, pela minha experiência aqui, né, e pelo que eu tenho vivido um pouco, que viajei bastante depois de 2022, que saí da Secretaria de Educação, vários municípios
do Norte, Nordeste, e o que a gente percebe é que a primeira condição, né, seria as pessoas terem compromisso com a escola pública, compromisso de oferecer condições, equidade, né, para a escola pública. A própria legislação fala da equidade, mas ela própria não discrimina. Por exemplo, uma criança no Amazonas, que eu olhei lá de cima, onde fica os ribeirinhos, recebe o mesmo valor de alimentação que uma criança em Presidente Prudente, que o máximo que o carro demora para levar alimentação escolar é 1 hora. Né? Enquanto lá os ribeirinhos chega a cada 6 meses a alimentação. E o valor da alimentação é o mesmo. Né? Então, uma das condições é repensar o compromisso político com a escola pública. A escola pública é um bem público, é para a população que mais precisa, não é que menos precisa. Portanto, ela tem que ter mais, ela tem que dar mais, né? Eu acho que esse é um compromisso que a gente vai lutando aí ao longo desses anos, e por isso que a gente fez essa proposta dos municípios, dos educadores fazerem um plano de ação para mostrar isso para os candidatos ao executivo, né? Segundo, compromisso com essa formação integral humanizada, né? Humanizadora. A escola é lugar de humanização. Isso é muito sério, essa frase, né? O Arroio fala muito nisso. Quer dizer que se o aluno não for para a escola, ele perdeu um espaço de humanização. Então, é entender esse aluno como todo, entender ele como ser humano, né? Essa escola precisa ter todas as oportunidades, ela precisa ser uma escola inclusiva, ela precisa ser uma escola que pensa no aluno como um todo. Conhecimento, né, por parte das pessoas, então formação, e especialmente cuidar muito da formação e dos professores que trabalham na educação integral. Eu costumo dizer que a escola é lugar de formação humana, então a formação do professor também tem que ser humanizada. O professor é o que lida cotidianamente porque tudo que acontece na sociedade vem para a escola. Todos os conflitos familiares, os conflitos sociais, a violência, nós vivemos aí um período disso. Estoura tudo na escola e o primeiro que recebe isso é o professor. O professor está adoecido. Eu tenho professores agora me ligando, inclusive, dizendo que está adoecido com o que está vendo na perspectiva da educação integral. Que passa e olha a fotografia das crianças de como era o programa e como estão hoje. Os professores adoecem com essas condições. Então, precisa tomar, assim, nenhum livro substitui uma boa formação. Eu costumo dizer que um bom livro, qualquer livro na mão de um bom professor funciona. Um livro bom na mão de um professor não tão bom não funciona. Então, esses investimentos em programas prontos, comprados, me assustam um pouco, porque eu sou mais da formação do ser humano, porque esse ser humano vai formar outro ser humano. Então, o principal problema da escola, o programa da escola tem que ser pensado na formação. E pensar muito na formação desse professor que está muito sofrido, né? E o investimento, né? Não dá para pensar em educação integral de qualquer forma, não dá para pensar em educação integral meia boca. Você tem que sentar, fazer um planejamento, como diz a Luzenir. Por isso que das minhas atuações nesses programas foi formar o gestor para que ele faça um PPA, que ele faz o primeiro plano, já pensando em políticas de educação integral, para que ele garanta essa formação nos anos subsequentes. Então, assim, compromisso com a escola pública, compromisso com a formação humanizada, conhecimento, investimento e formação humanizada do professor. Eu acho que sem essas condições não dá para brincar de educação integral. Educação integral é sério, né? Bom, gente, foi super bacana ouvir vocês. Dá vontade de ficar mais uma horinha aqui, perguntar mais detalhe de tudo que vocês têm acompanhado, né? Que é de uma riqueza imensa aí.
tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Santa Catarina, várias redes municipais no esforço, né, de promover uma educação de qualidade para suas crianças e adolescentes e, portanto, também para as famílias e comunidades, né? E para as professoras também que atuam nesses espaços, né, que possa ser um lugar humanizador, como a Sônia muito bem trouxe, né? Gente, então queria muito agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por compartilharem com tanta generosidade aí seus conhecimentos. E aí, agora, se vocês quiserem se despedir. Então, posso começar, Sônia? Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui, né, trocando um pouco essas experiências, né, do estado de Santa Catarina, região oeste aqui especialmente, né, e poder conhecer um pouquinho a experiência, né, lá da Sônia. Eu acho que essa troca ela é muito importante para todo o estado, nesse momento em especial que está acontecendo as formações dos gestores, né, todos os estados estão nessa caminhada da formação dos gestores, e essas trocas elas são muito importantes para a gente visualizar que nós temos os desafios, as potencialidades aqui, como em outros locais do nosso país, né? E o objetivo é o mesmo, né? É que a gente possa ofertar, ampliar esse tempo integral, mas de modo com qualidade, pensando em todos os sujeitos, seja as crianças, adolescentes, professores, enfim, toda a comunidade como um todo. Obrigada aí mais uma vez. Eu quero muito agradecer também. Foi um prazer enorme conhecer a Luzenira, a Ingrid e a Lari, né? Muito obrigada aí pela oportunidade de participar e poder compartilhar um pouco com as pessoas os projetos que nós sonhamos aqui, né? Para que a gente possa fazer com que outras pessoas também sonhem, né? E construam aí projetos de educação integral da forma como as nossas crianças e os nossos jovens merecem, né? Os nossos, desde a infância, né? Ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio também. Quero agradecer a Natasha, especialmente, que sempre esteve aí conosco aqui em Prudente, a Jaqueline Mou, e a gente sempre pede socorro quando precisa, né? Agradecer a indicação, porque a gente nunca sabe tudo. A gente, para construir esse programa aqui, a gente visitou acho que uns 10 municípios, né? E a colaboração do Centro de Referência, que a gente sempre usa os materiais do Centro de Referência, e a importância das pessoas saberem que o Centro de Referência tem um conjunto de materiais gratuitos que as pessoas podem acessar. Né? Os artigos, os textos, eu vivo mandando para esse grupo que eu tenho aqui. Vocês, por favor, aproveitem tudo que tem lá, porque são materiais de experiências que já aconteceram e materiais sem custo nenhum, né? Então, muito obrigado a todos e a gente está sempre à disposição, se precisarem que a gente fale alguma coisa, que a gente troque documentos, né? Preciso pegar o contato da Luzenira aí para a gente trocar alguns documentos, porque assim que possível a Câmara da Educação vai sair aqui nessa região também. Legal. A gente agradece demais, demais. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, Lucine. Obrigada pelo reconhecimento. Muito bom saber que o nosso material é útil e que vocês, né, a gente trabalha todo dia para, de fato, fazer um conteúdo que seja útil, né, para as pessoas e que ajude mesmo, né, todos os educadores na sala de aula. E a gente queria convidar todo mundo que está assistindo a gente para seguir a gente nas redes sociais, né? Clica na setinha aqui na live. E você pode acessar o perfil do Centro de Referências em Educação Integral e o perfil da Educação em Território, que é esse perfil por onde eu estou acessando, né? Que é uma instituição, né? Um projeto parceiro que também é da Associação Cidade Escola Aprendiz. E você também pode seguir as nossas convidadas, né? E a gente continua conversando sobre esse tema. Educação integral em tempo integral, a gente segue, né? Nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2024, todas as nossas lives são sobre esse tema. Tempo integral, né? Na perspectiva da educação integral. Muito obrigada a todos e até a próxima hora do intervalo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.